Bem, só os irmãos com a paz do Senhor. Os irmãos, como já foi dito aqui no início, nós estamos estudando sobre as marcas da verdadeira igreja. E na quinta-feira passada, estamos aqui estudando da quinta-feira e hoje, os dois sacramentos que nós cremos e confessamos que são os únicos, que são o batismo e a ceia. Então, na quinta-feira passada, foi trago aqui a respeito do batismo, a respeito do batismo por aspersão, por imersão, enfim, quem veio quinta-feira passada lembra do que tratamos. E hoje vamos tratar a respeito da ceia, que procede o batismo de acordo com nossas confissões, nossas linhas de ordem dentro da igreja. E vamos entender os benefícios do batismo, melhor, da Santa Ceia, por assim melhor dizendo, entender o que ela significa, o que ela simboliza, o real significado da ceia e tudo aquilo que deve ser levado em conta antes de nós cearmos e antes de toda a igreja participar em comunhão, não apenas individualmente, mas também em comunhão da Santa Ceia. Então peço que os irmãos abram suas Bíblias em Marcos capítulo 14, que vai ser o nosso texto base de hoje. Marcos capítulo 14, dos versículos 22 até o versículo 26. Marcos 14, do 22 ao 26. Bastante conhecido, peço que os irmãos acompanhem comigo. Diz assim: Enquanto comiam, Jesus pegou um pão e, abençoando, o partiu e lhes deu, dizendo: Tomem, isto é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: E todos beberam dele. Então lhes disse: Isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade, lhes digo que nunca mais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Meus irmãos, esse texto aqui bastante conhecido a respeito da ceia do Senhor. E antes da gente iniciar propriamente dito esse nosso estudo de hoje, essa doutrina de hoje, a confissão de Westminster, inclusive foi algo que foi perguntado aqui semana passada pela irmã Hermínia, quando o presbítero Gerônimo citou que acreditamos apenas em dois sacramentos, que são a ceia e o batismo, e a irmã Hermínia perguntou por que o casamento, por exemplo, não era o batismo, e a gente vê a Igreja Católica, né, que tem inúmeros outros sacramentos, acho que são 7 sacramentos. E a confissão de fé de Westminster ela mostra claramente o porquê de nós cremos que apenas existem dois sacramentos. E a confissão diz o seguinte, inclusive a gente estudou ela aqui já há alguns anos atrás: os sacramentos são santos sinais e selos do pacto da graça, imediatamente instituídos por Deus para representar Cristo e seus benefícios e confirmar o nosso interesse nele. Por isso que nós cremos no batismo e posteriormente o batismo à ceia, porque quando a gente olha para os textos da Grande Comissão, por exemplo, fala que ir ao mundo pregar o evangelho a toda criatura, aquele que crê e for batizado será salvo. Está relacionado a essa questão da salvação e o selo do pacto da graça. E do mesmo jeito a Santa Ceia que procede o batismo, porque o próprio Jesus instituiu, ensinou e falou que através do pão e do vinho era para os seus discípulos ali naquela época e para nós, a sua igreja, lembrarmos do seu sacrifício e representa a comunhão com ele. Então, por isso que nós cremos apenas em dois sacramentos, porque são sinais dos selos do pacto da graça, e não em outros, como casamento, outros sacramentos que a Igreja Católica, por exemplo, ensina. Então, haja visto isso, nós vamos ver aqui a introdução a respeito desse tema de hoje. E aqui na nossa revista que nós usamos, diz o seguinte: a ceia do Senhor tem sido um rito praticado pela igreja por séculos, sobre o qual houve muitas controvérsias no período da Reforma Protestante. Inclusive, Lutero, que foi o grande, digamos que,
apoteose da reforma, ele acredita na transubstanciação, ou seja, que quando você coloca o pão na boca, ele se transforma literalmente na carne de Cristo, e o vinho se transforma literalmente no sangue, que é o que a Igreja Católica acredita. Então, Lutero, mesmo fazendo tudo aquilo, ele ainda acreditava na transubstanciação. Então, durante a Reforma Protestante, houve muitas controvérsias a respeito da ceia. A presente lição procura apresentar um direcionamento, levando em conta a história confessional que foi seguido desde o início do congregacionalismo quanto ao tema, demonstrar como os cristãos congregacionais pensam a respeito da ceia e de acordo com a confissão de fé congregacional. A nossa são os 28 artigos. E também no decorrer da lição iremos perceber que não ficamos atados a conceitos sistemáticos da teologia, mas buscamos apresentar ao tema uma perspectiva natural da doutrina bíblica, ou seja, como a própria Bíblia, claramente, o próprio Jesus ensina que devemos fazer a ceia. Então, sabendo disso, vamos aqui iniciar o primeiro ponto a respeito da Santa Ceia para nós congregacionais. Nós congregacionais, como eu já falei, desde a Reforma, é de tradição congregacional buscar manter firme as tradições relacionadas à ceia, de como ela deve prosseguir, como deve ser a liturgia da ceia. Uma citação de Perkins, que era um ministro anglicano, que também, lembrando a igreja anglicana, surgiu também na época da Reforma, ele trata na obra chamada Teologia Puritana, e ele diz o seguinte nessa obra: a maneira correta de praticar a ceia do Senhor é observar a instituição sem nenhum acréscimo, supressão ou mudança. Ou seja, de acordo com esse ministro anglicano, a maneira correta e mais eficiente de aplicar a ceia é simplesmente, por assim dizer, observar a instituição bíblica e não acrescentar mais nada nem tirar mais nada, seguir aquilo que está escrito liturgicamente falando. E como exemplo bíblico de pessoas que praticavam a ceia, mas não seguiam aqueles ensinamentos do mestre, de como deveria ser a liturgia da ceia, a gente tem um exemplo clássico lá de Coríntios, que aí, daqui a pouco a gente vai ler aquele texto bastante conhecido, de Coríntios 11, e lá Paulo ele fala que o contexto da ceia da igreja de Corinto era um contexto totalmente errado, a ceia não era exercida de maneira correta, os irmãos se embebedavam com vinho, os irmãos de mais posses que chegavam antes, eles não esperavam pelos irmãos mais pobres e pelos outros irmãos que iam chegar, então eles já iam comendo tudo, se embebedavam, não discerniam o corpo e o sangue, enfim, o contexto da ceia na igreja de Corinto era um contexto errado, então por isso que Paulo sempre fala, e sempre criticava, melhor dizendo, a igreja nesse ponto e exortava. Por isso, inclusive, ele diz, quando forem ceiar, esperem uns pelos outros e quem tiver fome, come em casa. Porque na igreja de Corinto, eles estavam comendo, digamos que estava com a gula à torta e à direita, se embebedavam e não esperavam pelos demais. Então, por isso que Paulo fala isso. Então, esse é um exemplo aqui inicial dos irmãos que não exerciam a liturgia da ceia como ela deveria ser. E por isso que esse ministro anglicano aqui fala que nós devemos observar a ceia sem nenhum acréscimo, supressão ou mudança, ou seja, seguir aquilo que está ensinado, que foi ensinado pelo Senhor Jesus. Então, haja visto isso, a ceia ela era um ritual praticado apenas a partir das orientações da Bíblia. E aqui eu vou ler o que é a nossa confissão de fé, a confissão de fé congregacional e também a nossa confissão de fé, que são os 28 artigos, dizem. Então, a confissão de fé congregacional, no capítulo 30, fala que a percepção e a certeza a respeito da ceia, como sinal e selo do pacto da graça, instituído por Jesus para representar a presença espiritual de Cristo, ela representa também os benefícios adquiridos para nós pelos méritos de Cristo, confirmar nosso interesse em Jesus e solenemente comprometermos no serviço de Deus em Cristo, de acordo com a sua palavra. Então, baseado nisso aqui, nós vamos tratar 3 pontos aqui hoje. O primeiro ponto é a ceia do Senhor e a presença espiritual de Cristo na ceia, simbolizado pela ceia. O segundo são os benefícios concebidos para nós através da ceia, através do sacrifício de Cristo. E, por fim, também, a ceia, ela nos ensina na prática a viver pelo Rei e também pelo Reino. Então, são esses os 3 pontos aqui que nós iremos tratar a respeito da ceia. E a nossa confissão de fé, que são a confissão de fé congregacional, que são os 28 artigos,
No artigo 26, que fala da ceia, diz o seguinte, é bem semelhante aqui. A ceia do Senhor foi instituída pelo Senhor Jesus Cristo. O pão e o vinho representam vivamente o coração do crente, o corpo que foi morto e o sangue derramado no Calvário. Participar do pão e do vinho representa o fato de que a alma recebeu seu Salvador. O crente faz isso em memória do Salvador, mas é da sua obrigação examinar-se primeiro fielmente quanto à sua fé, seu amor e o seu procedimento. Então é isso que diz a nossa confissão de fé congregacional da União. Então, meus irmãos, sabendo de tudo isso, eu peço que os irmãos abram suas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 10, que também será um texto que nós iremos usar muito aqui hoje. Pode deixar aí marcado o nosso texto de Marcos, que é o nosso texto base, mas vamos para 1 Coríntios, capítulo 10. Primeiro Coríntios 10, apenas o versículo 16. Diz o seguinte: não é fato que o cálice da bênção que abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo, e não é fato que o pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo. Vamos finalizar no versículo 17. Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Então, sabendo disso, que Paulo deixa bem claro aqui, não é fato que o cálice da bênção que abençoamos é a comunhão no sangue de Cristo, a comunhão, e depois ele fala que o pão também é a comunhão do corpo de Cristo. Então, haja visto essas duas expressões aqui, ou melhor, essa única expressão que ele repete, que é a comunhão, nós vamos tratar sobre o primeiro ponto, que é a presença do Senhor em meio à ceia, a presença de Cristo simbolizada através da ceia. E essa presença sabemos que é uma presença espiritual. Inclusive aqui eu vou voltar a citar a questão da transubstanciação, para a gente rebater essa doutrina aí católica. Não sei se outras igrejas também levam a ela, além da igreja luterana. Então diz o seguinte, a confissão de fé congregacional ensina que Cristo está espiritualmente presente na ceia. E no escrito de John Owen, é notório a importância desse conceito presente na confissão. E John Owen diz o seguinte, que não percebemos o real valor desse sacramento e pouco nos beneficiamos dele, porque não entendemos claramente a comunhão especial que mantemos com Cristo quando participamos. Existe uma presença real, verdadeira e perfeita de Cristo na ceia. Isso não é meramente um atributo da onipresença de Jesus, por ele estar presente em todos os lugares, mas o sentido é ainda mais profundo. O fato, a sua presença espiritual na ceia, está relacionada a uma operação do Espírito Santo que comunica a obra do Senhor Jesus a todo crente, promovendo no coração do crente e no coração da igreja em coletivo, a igreja como instituição realmente, o real sentido da união com Cristo, pois estamos ligados à sua morte e sua ressurreição. Então, parando aqui inicialmente, vamos falar a respeito da transubstanciação, mais uma vez recapitulando. A transubstanciação que fala que Cristo ele está presente fisicamente na ceia, já nós cremos que ele está presente espiritualmente. E inclusive, teve um cara que é bastante conhecido aí no meio político, religioso, que ele é católico. Depois que eu vi algumas coisas dele sobre essa questão da transubstanciação, eu deixei de acompanhar ele, mas ele, por ser um católico ferrenho, certa vez ele colocou lá nas suas redes sociais, acho que alguém perguntou o que ele achava da doutrina católica a respeito da ceia, e por ele ser um católico ferrenho, ele ironiza a crença de nós protestantes, porque ele diz o seguinte, os católicos eles interpretam realmente aquela passagem que Jesus fala, comei, esse é meu pão, e tomai e comei, pois é o meu corpo que é dado por vós, e fala que o vinho é o sangue. Então eles interpretam que quando Jesus diz aquilo, é literalmente o corpo dele e literalmente o sangue dele. E o que é que esse cara ele ironizou? Ele diz o seguinte, ele colocou lá esse texto, de Jesus dizendo isso, e fez como se fosse uma charge. Aí Jesus disse, esse é o meu corpo que é dado por vós, comei em memória de mim. Aí é como se os discípulos estivessem dizendo, mas Senhor,
quando o Senhor fala corpo, está falando o pão, que é um simbolismo, né? Ele falou. Aí Jesus repete, não, esse é o meu corpo. Aí depois Jesus fala do sangue. Esse é o meu sangue que é derramado por vós. Bebei em memória de mim. Aí na chargezinha lá aparece o discípulo dizendo, Senhor, então o Senhor quer dizer que isso aí é um simbolismo do seu sangue. Aí Jesus mais uma vez repete, esse é o meu corpo e esse é o meu sangue. Dando a ideia de que nós, protestantes, cristãos, que defendemos que Jesus está presente apenas espiritualmente, interpretamos de maneira errada. Ou seja, quando Jesus fala que é o corpo e é o sangue, devemos acreditar que realmente é aquilo, e que quando interpretamos que é um simbolismo apenas, uma lembrança daquilo, ele ser um católico ferrenho. E como eu já falei, o próprio Lutero também acreditava nisso, que quando ele mastigava, aquilo virava o corpo de Jesus mesmo, a carne de Jesus na boca dele, e o vinho virava literalmente o sangue de Jesus na boca dele. E além do mais, a ceia do Senhor, na concepção bíblica real que nós cremos e confessamos, comunica que foi estabelecida uma nova aliança com o seu povo, a fim de assegurar o seu perdão prometido. E aí eu vou pedir aqui para que os irmãos leiam alguns versículos para a gente deixar mais dinâmico. E eu peço que o irmão Giovanni leia Hebreus 7, 22. Irmão Luiz Carlos, Hebreus 12, 24. Apenas esses dois versículos por enquanto. Enquanto o Tiago vai levando o microfone. Vou apenas continuar aqui. Enfim, mais uma vez recapitulando, a ceia do Senhor, ela comunica para nós que foi estabelecida uma nova aliança e um novo pacto entre nós e Deus. E que a ceia, ela deve ser apropriada individualmente, se quisermos desfrutar dos seus benefícios. Ou seja, a participação periódica e constante de um crente, de um cristão na ceia, ela traz à memória a nós a aliança que Cristo fez através de nós com Deus pelo seu sangue, pelo sangue do concerto que fala lá em Hebreus. E o perdão também conquistado na cruz e recebido pela fé por cada pessoa. Hebreus 7, 22. É esse? Perfeitamente. Agora Luiz. Hebreus 12, 24. E Jesus, o mediador de um novo pacto, e ao sangue de aspersão que comunica algo melhor do que aquele de Abel. Perfeitamente. Então, meus irmãos, nós vemos nesses dois versículos, Hebreus 7, 22, Jesus transformou-se por essa razão na garantia de uma aliança superior. E como o Luiz deu ali, inclusive fala também em outro capítulo de Hebreus, fala do sangue do concerto, ou sangue do concerto eterno. Então, claramente, através desses versículos, nós chegamos à conclusão de que a participação de um cristão, periodicamente, constantemente na ceia, ela traz à memória do cristão, traz à nossa memória, essa nova aliança, o sangue do concerto eterno, através do sacrifício de Jesus. E, além do mais, o perdão e a reconciliação conquistado por Cristo na cruz e recebido através da fé por cada pessoa. E a ceia, apesar dela ser um sinal externo da graça de Deus, ela não deve ser meramente recebida assim, mas mediante a fé, participarmos da comunhão, como eu já li aqui anteriormente, do corpo e do sangue de Cristo. Isso só é possível se bebermos e comermos do seu corpo e do sangue representados no pão e no vinho. Então, só conseguimos trazer realmente à memória e lembrar dessa nova aliança, desse sangue do concerto eterno e refletir sobre o perdão e sobre a reconciliação através da participação da ceia, comendo do pão e bebendo do vinho. E, além disso, dessa primeira parte, que é a presença espiritual de Cristo através do sangue e do vinho, que representam a sua aliança e o sangue do concerto eterno, a ceia também, ela aponta benefícios para nós cristãos, aqueles que participam dela através de Cristo. E temos aqui 3 ou 4 benefícios que podemos citar aqui, existem muitos demais, mas os principais que são o perdão, que eu já citei, a reconciliação, a entrega de si, de próprio Jesus, mostrando um amor imensurável pelos seus filhos. E existe uma obra que foi publicada em 1655, chamada A Ceia do Senhor. E essa obra, ela ensina que a ceia
nos instrui o seguinte: meu sangue derramado por vós para a remissão dos pecados, baseado em Mateus 26, 28. Então, o primeiro ponto aqui que podemos trazer, inclusive se os irmãos quiserem falar sobre isso, é bastante interessante, é a respeito do perdão dos pecados. E por que eu estou falando isso? Porque quando a gente, inclusive eu vou falar isso daqui a pouco, quando a gente vai citar aquele texto lá de Coríntios 11, que fala que devemos antes, cada um examine-se a si mesmo o homem, e vá discernir o corpo e o sangue. E quando a gente analisa esse texto aí, talvez superficialmente, e fala que também quem for indigno não coma do corpo nem beba do sangue, não coma do pão nem beba do vinho. Então, quando a gente parte desse pressuposto de ser indigno, de examinar a si mesmo e tal, a gente pode cair na seguinte questão: eu pequei hoje, então se eu pequei eu não vou cear. Muitas pessoas têm isso, geralmente estão disciplinados na igreja e acabam não ceando por um peso na consciência, cometeram algum pecado durante a semana, durante o dia, seja lá em qual momento foi, e por conta disso acaba não ceando, achando que por ela ter pecado, ela não pode cear, não deve cear ou algo do tipo. E o perdão dos pecados, ele é a suprema bênção, como fala lá em Salmos 31, que torna os homens bem-aventurados. E certamente esse é o maior benefício mostrado na ceia, o perdão dos pecados. Por isso que eu, mais uma vez, volto a recapitular Mateus 26, Jesus dizendo: meu sangue derramado por vós para a remissão dos pecados. Então, o perdão é, digamos que, a suprema bênção que está relacionado a isso, está relacionado à ceia, e junto com o perdão temos também a reconciliação, que está entrelaçado com ele. E a reconciliação com Deus, fala em Colossenses 1, capítulo 1, versículo 19, não precisa os irmãos abrirem, eu vou ler aqui. Colossenses capítulo 1, versículo 19 diz o seguinte: porquanto foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por intermédio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue vertido na cruz. E a vós outros também, que no passado éreis estranhos e inimigos de Deus, conforme demonstrado pelas obras mais que praticáveis, agora, entretanto, ele vos reconciliou no corpo físico de Cristo, por meio da morte, para vos apresentar santos, inculpáveis e absolvidos de qualquer acusação diante dele. Então, meus irmãos, nós vemos aqui que, digamos que os principais benefícios e bênçãos de comungar da ceia do Senhor, logicamente sabendo de tudo que envolve por trás dela e não participar por participar, como a gente vê em muitas igrejas por aí, o principal benefício é esse: o perdão dos pecados e a reconciliação de Deus, a reconciliação dos homens com Deus a partir do sangue de Jesus. E ainda é possível também entender um outro benefício que está relacionado com isso também. Lá em Mateus 26, quando diz que o pão era o seu corpo, e a entrega de si, Jesus ser entregue para ser morto, é a prova de um amor em comum por nós. Ou seja, o amor imensurável que fomos atingidos, e como fala lá em Isaías 53, bastante conhecido de nós, fala que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, pelas suas chagas, pelas suas feridas, nós fomos sarados. Então, vemos esses três benefícios aqui incomparáveis de participar cientes e com o coração quebrantado da ceia: o perdão dos pecados, a reconciliação e também entender e compreender o amor de Cristo, que através do seu sangue, através das suas feridas, como fala Isaías, nós fomos sarados. Então, meus irmãos, sabendo disso tudo, inclusive era uma dúvida que eu falei aqui, mas eu tinha antes, quando a gente geralmente vai fazer a ceia aqui, Gero sempre explica a respeito disso, a gente sempre cita aqui, quem crê que aquele que está aqui, que aquele que perdoa pecados está aqui no meio, e se você pecou, não deixe de tomar a ceia, não deixe de comungar, mas sim comungue, se arrependa, enfim. E por que eu estou falando isso? Porque quando eu fazia parte aí, antigamente, quando eu não conhecia, não tinha mais consciência desse texto, não tinha tanta consciência desse texto, eu pensava da seguinte forma: hoje é domingo, se eu pequei, vem logicamente aquele peso na consciência, então se eu pequei, eu não sou digno de tomar a ceia, vem aquela questão da indignidade de nós, de tomar a ceia.
E a respeito disso, dessa questão de ser digno ou indigno de tomar a ceia, Mauro Meister, que é um pastor bastante conhecido do nosso meio, no PNO, Perguntar Não Ofende, ele fala a respeito disso, do que é discernir o corpo e do sangue, e fala sobre o que é beber a ceia e participar da ceia indignamente. E para isso, vamos abrir aqui em 1 Coríntios, já está perto, 1 Coríntios capítulo 11, que é o texto bastante conhecido de nós a respeito da ceia. E vamos ler ele aqui, destrinchar um pouco, entender o que significa beber indignamente, participar indignamente da ceia. 1 Coríntios 11, dos versículos 25, parte B, até o versículo 29, diz o seguinte: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem esse pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Então, a respeito desse texto aqui, dessa questão de examinar a si mesmo e discernir o corpo, Mauro Meister, como eu já citei, a explicação dele é a seguinte, a respeito disso, de como discernir o corpo e beber indignamente, participar indignamente da ceia. No contexto lá de Corinto, como a gente já sabe, era uma igreja muito, digamos que, dava muita dor de cabeça a Paulo, porque era uma igreja tinha muitos erros dentro da igreja, além deles se embebedarem na ceia, existirem pecados dentro da igreja, como o rapaz que adulterava com a sua madrasta, enfim, falsos apóstolos dentro da igreja, falsos líderes, enfim, no contexto geral, a igreja de Corinto era uma igreja bastante atribulada, por assim dizer, por conta das pessoas que ali estavam. E a respeito da ceia não era diferente, como eu já falei, eles se embebedavam, eles não esperavam pelos outros, comiam, chegavam lá, já ia comendo, tinha uma certa gula, por assim dizer, quando a gente olha o contexto. Os mais ricos que chegavam primeiro não esperavam pelos mais pobres, e por isso que Paulo, quem tiver com fome, come em casa e não quando chegar aqui, justamente criticando essa gula dos irmãos. Enfim, de certa forma, não era uma igreja unida em comunhão na hora da ceia, não havia comunhão. Eles não, digamos, muitos irmãos não amavam verdadeiramente uns aos outros, não esperavam pelos outros, menosprezavam os outros, se colocavam acima dos outros. Então, por que Paulo fala aqui? Aquele que comeu o pão, bebeu o cálice indignamente, será réu, e cada um examine a si mesmo, e quem come e bebe sem discernir, come e bebe juízo para si. Ou seja, discernir o corpo está relacionado ao corpo de Cristo, e também relacionado à igreja. Então, Mauro Meister, explicando isso, ele diz basicamente o seguinte, utilizando o contexto da igreja de Corinto: se o irmão está dentro de uma igreja, e ele despreza outro irmão, ele não ama outro irmão, ele não tem comunhão com outro irmão, muitas vezes ele tem uma rixa com outro irmão dentro da igreja, quando chega no momento da ceia, o que ele deve fazer, aquilo que deve, inclusive Gero me contou uma vez que já aconteceu isso com ele, uma pessoa, durante a ceia, chamou ele, pediu perdão, e depois que pediu perdão a Gero, porque ele, digamos que tinha, não tinha muita simpatia com Gero, a Gero me contou que esse rapaz chegou a ele, pediu perdão por conta disso, e após isso ele foi lá cear. Então, beber indignamente e não discernir está relacionado a isso também, que quando você está dentro de uma igreja, geralmente, tem rixa com outros irmãos, não há comunhão, não há amor, não há união, não há koinonia, um irmão despreza o outro, um passa por cima do outro, se coloca acima do outro, peca contra o outro, não pede perdão, como a Bíblia nos ensina. Então, o que é que Paulo está dizendo aqui? Se você vai cear e você se encontra nesse contexto de desprezo, de falta de comunhão com o próximo, de pecado relacionado a isso, rixa, intriga, essas coisas, o que você tem que fazer no momento da ceia, logicamente você não vai sair no meio da ceia talvez pedir perdão, mas no momento da ceia pedir perdão ao Senhor. O Mauro Meister também fala, se você tem algum pecado recorrente, que você não aguenta mais, mesmo assim insiste pecar, você no momento da ceia, que for beber do corpo, for beber do vinho, for comer do pão, você rogue a Deus, clame por misericórdia, piedade, peça perdão,
faça talvez um voto, se for do seu caso, um voto com o Senhor para que não caia mais nesse pecado, para que você não volte a ter intrigas, não volte a desprezar o próximo, enfim, para que você se livre de tudo isso relacionado ao pecado, a intrigas, a algum pecado de estimação. Após isso, você pedir realmente perdão, diferente de remorso, mas sim você mostrar arrependimento genuíno, que é diferente de remorso. Após isso, você bebe do vinho, bebe do cálice, come do pão, representado o corpo de Jesus, com a mente, agora, com o coração, melhor dizendo, contrito e quebrantado, pedindo ao Senhor para que Ele lhe guarde, para que Ele lhe proteja, para que você não volte mais a cometer isso. E citando esse contexto de Corinto aqui, e o contexto que eu falei aqui do presbítero Gero, que o irmão havia, digamos que não simpatizava muito com ele. Se você tem alguma rixa com algum irmão, se você não tem comunhão com seu irmão, após a ceia, após você pedir perdão a Deus e pedir a Deus que não volte mais a isso, você vai lá com seu irmão, se resolva com ele, peça desculpas, trate com seu irmão e não volte mais a ter intrigas, a rixas. E como eu já falei a respeito do pecado, que você busque não mais cair no pecado e se reconciliar com Deus. Então, essa foi a explicação de Mauro Master a respeito disso. Os irmãos quiserem pesquisar, tem no canal chamado PNO, Perguntar Não Ofende, e lá ele traz essa explicação a respeito disso. Então, essa foi a explicação mais justa e mais compreensível que eu achei sobre o que é discernir o corpo e sobre o que é beber indignamente do sangue e comer do pão. Continuando, a ceia também, ela nos ensina na prática a viver pelo rei e viver também pelo reino. A participação correta de cada cristão na mesa da ceia pode ser fundamental para perceber o nível de interesse e de comprometimento de nós com o reino, de nós com a casa do Senhor e com os trabalhos da obra do Senhor. Os primeiros cristãos sempre tiveram uma participação muito forte na comunhão, e um dos elementos que comprova isso seria justamente o ato de participarem com alegria da doutrina dos apóstolos na comunhão e no partir do pão, como fala lá em Atos 2, 42. Inclusive, eu vou ler aqui apenas um versículo. Atos 2, 42 diz o seguinte, bastante conhecido. Eles perseveravam no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E na alma de cada pessoa havia temor, muitos feitos extraordinários e sinais maravilhosos eram realizados pelos apóstolos, e todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Então nós vemos aqui na igreja primitiva, nos apóstolos, nos discípulos, nos irmãos, que quando trata a respeito da ceia e dessa comunhão, eles eram bem unidos, bem juntos, bem, como a Bíblia fala aqui, estavam unidos e tinham tudo em comum. E em cada alma de cada um havia temor pelo Senhor, e muitos feitos e sinais maravilhosos eram operados através da vida deles. Então, através do exemplo da igreja primitiva, da comunhão deles na ceia, nós aprendemos também que o fato de participarmos da ceia rigorosamente e constantemente mostra também o nosso interesse por estar dentro da casa do Senhor, mostra o nosso interesse por estar em comunhão com a igreja e em comunhão com o nosso Senhor e com a sua obra. Afinal, que outro interesse nós teríamos de fazer parte de uma cerimônia que aponta para Jesus, se não fosse o próprio Jesus o objetivo principal de tudo isso? E aqui a gente entra em um ponto bastante recorrente dentro de muitas igrejas que nós vemos aí, né? Que nós encontramos em muitas igrejas, número de pessoas, grupos de pessoas, talvez, que elas não se habilitam a fazerem um batismo, não aceitem ser batizadas e dão desculpas. Por exemplo, eu não vou me batizar agora porque eu acho que eu não estou preparado para isso, eu não vou me batizar agora porque eu preciso mudar a minha vida, preciso mudar alguma coisa, preciso abandonar algum pecado, enfim, algo do tipo. E muitas pessoas também não querem se batizar porque não querem um compromisso com a obra. Então vemos que essas falas, essas expressões, essas pessoas estão cada vez mais presentes no meio das igrejas. Pessoas que não querem um compromisso, não se batizam com essas incertezas. Eu não vou me batizar porque eu acho que eu não estou pronto, eu acho que minha vida está muito errada, eu tenho que consertar algumas coisas na minha vida, eu tenho que me preparar para assim poder me batizar. Então essas desculpas são muitas que ouvimos,
E o que é que essas desculpas realmente demonstram no fundo de tudo isso? Primeiro, que o Espírito Santo talvez não fez a obra nessa pessoa, porque a gente sabe que quem convence não somos nós, não é eu, não é o presbítero Gério, o presbítero Levi, ninguém que prega, mas sim o Espírito Santo. E também essas frases que costumeiramente a gente ouve, elas demonstram que essas pessoas, que muitas vezes estão dentro da igreja, mas não querem se batizar, elas não querem se comprometer com a igreja local. E não sabendo que a negativa deles também demonstra o desdém com que se relaciona com as coisas do reino e com o próprio Cristo, naquilo que deveriam buscar como uma vida adequadamente cristã para o batismo e, consequentemente, para a participação na ceia do Senhor. Então, nós vemos que, no fundo, essas pessoas, além de provavelmente não terem passado pela real transformação que o Espírito Santo causa, elas também, secularmente falando, elas não têm um interesse em fazer, digamos que, firmar um compromisso com a igreja, firmar um compromisso com a obra do Senhor. Muitas vezes querem vir para a igreja, ficar no banco e depois voltar para casa, não querem um compromisso maior. E um exemplo que a gente tem, que bate muito de frente com isso, com essas pessoas, é o exemplo clássico de Felipe e do eunuco, lá de Atos 8, lá de Atos capítulo 8, versículos 26. Que o contexto lá de Atos 8 diz que Felipe é mandado para que ele fosse para a região, se eu não me engano, do sul, entre Jerusalém e Gaza, na estrada que liga Jerusalém até Gaza. E quando Felipe chega até essa região, ele encontra um eunuco, que era um rapaz, um etíope, me lembrei agora. Um etíope que era um eunuco, e esse rapaz, ele vinha de Jerusalém prestar lá a sua adoração, e estava voltando para o seu país de origem. E durante essa volta dele, a Bíblia narra que Felipe o viu lá, e quando ele viu o rapaz lá na sua carruagem, no seu transporte, ele estava lendo o livro de Isaías, esse eunuco, esse etíope eunuco. E Filipe logo se aproxima dele e pergunta ao eunuco, você está entendendo o que você está lendo a respeito de Isaías? E Atos fala que a passagem que o eunuco estava lendo era a passagem, se eu não me engano, de Isaías 52 ou Isaías 53, que fala que ele foi transpassado por nossas transgressões, fala que... me fugiu a palavrinha agora, o texto, da sua linhagem, quem dela cogitou, portanto foi cortado da terra dos viventes, esse mesmo texto lá de Isaías. E o eunuco estava lendo esse texto de Isaías, que era uma profecia a respeito de Jesus. Porém, Filipe pergunta ao eunuco, você está entendendo o que você está lendo? Aí o eunuco fala, não, porque não há quem me explique. Se não há quem me explique, eu não estou entendendo nada. E logo o eunuco pergunta a Filipe, essa passagem aqui que eu estou lendo, ela fala a respeito do profeta Isaías, ou fala a respeito de outra coisa? Então logo Filipe chega a ele e explica aquela passagem de Isaías, que é justamente prefigurando Jesus, prefigurando o Messias que viria. E após Filipe pregar para esse eunuco, o eunuco logo diz, o que me impede de ser batizado? Aí Filipe fala, creis que Jesus é o seu Salvador? E logo o eunuco fala, creio. Então a Bíblia fala que eles vão à água, eles descem ao lugar que tinha água, aquela ali era uma região desértica, mas eles chegam em uma determinada região que havia água, Filipe desce junto com o eunuco à água, e logo ali o eunuco é batizado. Então, por que esse texto? Porque perceba que o eunuco, ele ouviu a pregação genuína ali de Cristo naquela hora, ele não tinha ouvido falar de Cristo antes, possivelmente. Então, quando Filipe prega ali para ele, mostra Jesus presente lá em Isaías, o eunuco logo ele diz, o que me impede de ser batizado? Ele não fica em dúvidas, eu acho que eu não estou pronto, eu acho que não é a minha vez, eu preciso estudar mais, eu preciso consertar a minha vida, não. Ele logo pergunta diretamente a Filipe, o que me impede de ser batizado? E logo Filipe fala, crees que Jesus é seu Salvador? E eles descem água e Filipe é batizado. E o eunuco etíope é batizado. Então esse é um texto claro que bate de frente a essa ideia dessas pessoas que estão dentro da igreja, mas falam que não querem se batizar porque não estão preparadas, porque tem que consertar alguma coisa na vida, enfim. O eunuco deixou bem claro, ele foi do jeito que ele estava, ouviu a pregação do evangelho naquela hora e logo se arrependeu, creu e foi batizado ali. Então, continuando, o sacramento da ceia, ele é um selo do pacto da graça que identifica os cristãos fiéis como propriedade divina e nos obriga ao cumprimento de um dever. A participação do cristão, visivelmente na ceia, separa aqueles que participam com fé e temor desse ato,
daqueles membros que se negam a participar na ceia pela não habilitação do batismo, ou seja, aqueles que se negam a se batizar e posteriormente participar da ceia, ou também dos membros que participam numa condição imprópria, que seriam aqueles irmãos, um exemplo, aqueles irmãos de Corinto, que não tinham comunhão, desprezavam os outros irmãos e participavam da ceia de maneira imprópria, eles não participavam dignamente da ceia. Então, a participação do cristão na ceia, ela separa aqueles que participam com fé e temor, realmente entendendo o real significado da ceia, com o coração contrito e quebrantado, daqueles que se negam a participar dela e daqueles que participam de maneira indigna, com rancor, com intrigas, com pecados de estimação no seu coração e não largam deles. Pois se existe juízo para os que fazem uso da ceia numa condição indevida, também existe graça sobre a vida daqueles que participam da ceia piedosamente. Ou seja, do mesmo jeito que aqueles que participam da ceia de maneira indigna serão cobrados pelo Senhor, aqueles que participam de maneira piedosa serão abençoados pelo Senhor. E aí eu peço que os irmãos abram juntamente comigo em Romanos capítulo 6. Vai ser um dos últimos textos que nós vamos ler aqui hoje. Romanos capítulo 6, versículos 3 e 4. Romanos 6, 3 e 4 diz o seguinte: Ou ignoreis que todos nós, que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos igualmente batizados na sua morte. Portanto, fomos sepultados com ele na morte, por meio do batismo, com o propósito de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Se desse modo fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, com toda certeza os seremos também na semelhança da sua ressurreição. E eu vou voltar àquele texto lá de Coríntios, apenas para ler um finalzinho aqui do versículo, lá de 1 Coríntios 1, 11, versículos 27, que diz o seguinte: Quem comeu ou bebeu pão indignamente será culpado de pecar, que é a tradução King James, será culpado de pecar contra o corpo e contra o sangue do Senhor. Pois quem come e bebe sem ter consciência, come e bebe para sua própria condenação, e por essa razão há muitos fracos e doentes, e vários já os que dormem entre vós. Então vemos aqui nesses dois versículos, que Romanos fala que aqueles que foram sepultados juntamente com Cristo, que participam dos sacramentos, eles serão juntamente também com o Senhor ressuscitados. E aqui em Corinto fala que aqueles que fazem o contrário, participam da ceia indignamente, eles serão culpados de pecar contra o corpo do Senhor e comerão e beberão para si a própria condenação. E por fim ele ainda diz: e por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e já não muitos que dormem também. Então aqueles que pecam na ceia do Senhor, que comem dignamente e bebem dignamente, não passarão impunes, serão culpados e serão cobrados pelo próprio Senhor. E aqueles que agem, que participam da ceia piedosamente, com tremor, com fé e com fervor, serão abençoados e beneficiados pelo perdão e pela reconciliação que nós falamos anteriormente. Outro ponto aqui é que a Santa Ceia, ela tem suas implicações teológicas e também implicações práticas. A Santa Ceia é a nova criação, apenas 2 pontos aqui que nós vamos tratar. A Eucaristia nos remete para a figura da nova criação, sendo parte do culto semanal de adoração, em que a igreja se lembrava, lá na igreja primitiva, se lembrava da ressurreição de Cristo e da redenção que, por meio do seu sacrifício, os havia alcançado. Então, a Santa Ceia naturalmente aponta para a consumação. E algo que está certamente claro é que a instituição da ceia tem a ver com o já consumado e o ainda não consumado. E segundo um homem chamado Van Hooser, a ceia também aponta para o futuro banquete messiânico do céu. E aqui caímos no texto de Mateus 26, que diz o seguinte: Não beberei do suco da vide até aquele dia que beberei novo convosco no reino de meu Pai. Então, a ressurreição
e inaugurava a nova criação e também apontava para o fim dos tempos. Então, meus irmãos, vemos aqui que a Santa Ceia, além dela, a Eucaristia, como fala aqui, além dela remeter a algo passado e também presente, passado à morte de Cristo, presente a nova criatura que somos através do perdão e da reconciliação, como foi lá em Hebreus por irmão Giovanni e irmão Luiz, o sangue do concerto. Também a Santa Ceia, ela aponta para algo futuro, que é como fala aqui em Mateus 26, mais uma vez lembrando, até aquele dia que beberei novo convosco no reino de meu Pai. Então fala de algo também futuro, do grande banquete também mostrado lá em Isaías 25, que prefigura o reino dos céus futuramente e o grande banquete celestial. Então a ceia, além dela mostrar algo do passado, que foi a morte de Cristo, a sua ressurreição, também traz algo presente, que é o perdão dos pecados e a nossa reconciliação com Deus, e também algo futuro, que como fala em Mateus, o banquete celestial convosco no reino de meu Pai, como Jesus fala em Mateus 26. Além disso, a Santa Ceia também, ela serve como um regulador da vida cristã. E aqui o autor diz o seguinte: a participação na ceia exige do comungante um exame particular, que é o texto de 1 Coríntios, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e dessa forma come do pão e bebe do cálice. E essa orientação, dada pelo apóstolo à igreja, consiste na participação adequada de nós, do comungante. A condição para participar seria o discernimento da ação que se praticava em ato de culto. Paulo estava advertindo os cristãos de Corinto que eles não deveriam comer mecanicamente sem a consciência da obra que Cristo havia realizado. Cada participante havia sido perdoado, reconciliado, e agora o pecado não tinha mais domínio sobre eles. Ou seja, o que é que Paulo ensina aos irmãos? Que eles parassem de participar da ceia de maneira mecânica. Só você chegar lá, participar, comer e beber, como algo sendo corriqueiro do dia a dia, sem realmente ter uma reflexão profunda do que era aquilo, sem realmente refletir que eles haviam sido perdoados, reconciliados, e aqui agora o pecado não mais tinha domínio sobre eles. Então é isso que Paulo quer exortar a eles, quer ensinar a eles, que eles não participassem mais da ceia de maneira corriqueira, de maneira mecânica, só por participar, mas sim refletissem aquilo que eles estavam fazendo. E Paulo, ele estava disciplinando aquela igreja para fazer o uso adequado da ceia, para que pudessem receber pela fé o fortalecimento necessário, para aqueles que insistiam em lançar mão indevidamente dos elementos. O escrito apostólico diz que sofreriam disciplina do Senhor por sua falta de temor. E segundo o ensino de Paulo, agir levianamente na ceia era gravíssimo, pois as consequências seriam duras. Ou seja, Paulo deixava bem claro, se vocês continuarem desse jeito, tratando a ceia de qualquer forma, tratando a ceia de maneira mecânica, de maneira corriqueira, sem realmente discernir o corpo, sem refletir o que ela simboliza, o que ela significa, as consequências para vocês serão graves. E aqui aqui temos um comentário que diz o seguinte, um comentário do rapaz que eu já citei aqui anteriormente, Van Hooser. Ele diz o seguinte: Cristo está realmente presente, e os participantes do corpo de Cristo estão unidos não só a Ele, mas também a cada um de seus membros. Sem ter consciência do corpo, significa deixar de discernir a presença de Cristo e, portanto, a unidade que temos uns com os outros, a questão da comunhão, como o povo de Deus em Cristo. Não se trata de uma negligência teórica, mas de uma falha debilitante que não percebe uma verdade com implicações práticas vitais. E tal comportamento seria punido com doenças e mortes no meio do povo. 1 Coríntios 11:30. Como disciplina para aqueles que indevidamente lançavam a mão sobre os elementos da ceia, com o objetivo de preservarem da destruição do mundo. Deus estava antecipando um juízo disciplinador sobre alguns componentes da igreja de Corinto, para preservá-los do juízo punitivo que viria sobre os ímpios no final dos tempos. E aqui eu vou finalizar aqui, ler esse texto de 1 Coríntios, não precisa a igreja abrir, apenas um versículo, 1 Coríntios 11:30, que diz: por essa razão, que eu já li aqui, há entre vós muitos fracos e doentes e vários que dormem.
se nós tivéssemos cautela de julgar, ou seja, de examinar a nós mesmos, não seríamos condenados. No entanto, quando somos julgados pelo Senhor, estamos sendo corrigidos a fim de que não sejamos condenados juntamente com o mundo. Portanto, meus caros irmãos, quando vos reunides para comer a ceia, aguardai uns pelos outros. Então, o que é que Paulo está dizendo aqui? Está dizendo que, através do Espírito Santo do Senhor, que aqueles irmãos, se eles não se consertassem, eles iriam sofrer a consequência, eles vivessem nessa vida de falta de comunhão, enfim, de não tratar a ceia como ela deveria ser tratada, eles sofreriam penas graves e, inclusive, ser condenados com o mundo, sofrer a condenação dos ímpios. Por isso que Paulo fala, olha, quando somos julgados pelo Senhor, estamos sendo corrigidos a fim de que não sejamos condenados com o mundo. Ou seja, se o Senhor nos julga, se o Senhor nos adverte, se o Senhor nos ensina, nos mostra que estamos errados, isso nós devemos acatar, porque assim, se Ele está nos corrigindo, é para não sermos condenados com o mundo. Caso contrário, se Ele não corrigisse aqui, a correção seria terrível juntamente com os ímpios e resultaria em uma condenação eterna para aquele povo. Então, por isso que o Senhor os exorta, para que eles não sejam condenados com o mundo e com os ímpios. E, além do mais, me lembrei aqui, Mauro Machi, falando a respeito dessa questão de discernir e beber a ceia do jeito que ela deve, tratar a ceia do jeito que ela deve ser tratada, fala que ele cita que a palavrinha lá, portanto, deixa eu ler aqui, me fugiu a palavrinha, fazer isto, aqui, fazer isto todas as vezes que beberdes e comerdes em memória de mim. Fazei isto em memória de mim, e posteriormente fazei isto todas as vezes que comerdes e beberdes em memória de mim. Então essas expressões, fazer isto todas as vezes que comerdes em memória de mim, e fazer isto em memória de mim, elas são expressões imperativas, ou seja, é uma ordem que todo cristão, já, logicamente, de acordo com a nossa doutrina, batizado, ele deve participar da ceia, porém, logicamente, como ele posteriormente explica aqui, isso como eu já falei aqui, é uma ordem imperativa, ele deve realmente participar, mas para participar, cabe também a ele fazer a sua introspecção, por assim dizer. Como eu já citei aqui, se há algum pecado que a gente chama de pecado de estimação, né? Algum pecado corriqueiro, algum pecado que não consegue, talvez, se libertar, algum pecado que costuma cair constantemente, cabe a essa pessoa, a esse cristão, genuinamente batizado, para participar da ceia. No momento ali da reflexão, no momento que ele pega o pão, que ele pega o vinho, ele refletir, pedir perdão ao Senhor e talvez, se for, aí varia de cada um, talvez fazer um voto com o Senhor para que ele não mais cometa aquele pecado, não volte mais para essa vida. E mais uma vez citando a questão das rixas dentro da igreja, da falta de comunhão, se o irmão está em atrito com outro irmão, cabe a ele também, após decorrer o momento da ceia, e antes, logicamente, da ceia ocorrer, ele deve pedir perdão ao Senhor por conta disso, e após o momento da ceia, após decorrer a ceia, cabe a ele também ir ao irmão, que tem uma rixa com ele, e também assim pedir perdão ao irmão, e buscar a reconciliação ao irmão. E aí a gente volta para o famoso Pai Nosso, perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então não adianta queremos o perdão do Senhor, se nós também não estamos dispostos a perdoar o próximo, por alguma intriga, por alguma rixa, por alguma discussão, enfim, algo do tipo. Então, essas são as implicações teológicas, explicações bíblicas, para que devemos participar da ceia. Reconhecer o nosso pecado, examinar nós mesmos, se há algum problema, algum pecado, algum atrito, buscar o perdão do Senhor e, posteriormente, reconciliar com o irmão e buscar não pecar, não voltar mais a cair no pecado que costumeiramente caía. E, por fim, temos aqui algumas aplicações na conclusão a respeito disso. Primeiro, os congregacionais sempre foram zelosos com a Santa Ceia, observando sempre o que a Bíblia orienta quanto à forma, modo e uso da ceia. A confissão de fé congregacional segue exatamente o que a Bíblia tem orientado a igreja por séculos sobre esse sacramento. 2. A presença de Cristo na ceia, ela é real e espiritual, diferente do que os católicos e luteranos acreditam, que Jesus aparece carnalmente, fisicamente na ceia, e ele vira a carne e vira o sangue realmente. Jesus ele aparece apenas espiritualmente, simbolizado na ceia.
O pão não se transforma no corpo, e o vinho não é transformado no sangue. Assim, pão continua sendo pão, e vinho continua sendo vinho, mas a presença de Cristo é espiritual e é recebida e percebida através da fé sobre os elementos, da mesma forma como a recebemos em outros elementos contidos no culto. Terceiro, temos consciência de que a ceia é um dos selos do nosso compromisso e interesse por Cristo, e que vivemos ligados a Ele uns com os outros. É aquela questão que eu falei de muitos que não querem se batizar porque não querem ter compromisso, dizem que não estão preparados, enfim. Então, a ceia, ela é um dos selos também que mostra o nosso compromisso com a igreja e com o Senhor. Aprendemos ainda que somos perdoados e que recebemos a promessa certa de que nosso Cristo retornará para cear novamente com a sua igreja. Foi o que eu li lá em Mateus 26. O banquete no reino dos céus. Quarto, existe uma necessidade do autoexame, da introspecção, para participar da ceia, já que vivemos no conflito de interesses constante entre Cristo, seu reino e o nosso eu. Logo, devemos ser criteriosos e atentos para não nos encontrarmos numa condição de falta de discernimento da obra que Cristo realizou por causa das nossas ações pecaminosas. Quinto, a ceia nos aponta para a consumação, para o fim das coisas. Por isso, devemos zelar por nossa fé e cuidar também da fé de nossos irmãos, ensinando e orando. E a Santa Ceia também é um dos meios que Deus utiliza para disciplinar o seu povo e conservá-los na verdade, como ele fez com os irmãos de Corinto. Deus estava os disciplinando para que eles não fossem condenados com os ímpios e sofressem as condenações do mundo. E por fim, meus irmãos, finalizando aqui na revistinha, diz o seguinte, finalizando essa conclusão. A Santa Ceia, que é um resumo geral de tudo que nós vimos. A Santa Ceia é uma cerimônia instituída pelo Senhor Jesus para a sua igreja praticar perpetualmente, constantemente, até a sua volta, até o seu retorno. Ao passo que é um sacramento, também ela deve ser entendida como um memorial e como ordenança pelo próprio Senhor Jesus. Memorial daquilo que Ele fez por nós, pelo perdão dos pecados e pela reconciliação através do seu sangue. Pois a prática deve trazer a memória de Cristo e de sua obra, e de acordo com a confissão de fé e outros escritos históricos que foram escritos nessa lição, que nós citamos aqui. Por isso, quando formos participar da mesa do Senhor, devemos apresentar o nosso coração puro e com fé na obra realizada por Jesus. Como disse Paine, não receba nos seus próprios esforços o desempenho espiritual, mas na vida perfeita, na morte sacrificial e na ressurreição conquistadora de Cristo. Então, essa é a conclusão geral dada por Paine. Não receba nos seus próprios esforços o desempenho espiritual, mas na vida perfeita, na morte espiritual e na ressurreição conquistadora de Cristo. Então, mais uma vez, quando nós formos participar dos momentos de ceia, seja aqui, seja em Xangrande, onde quer que formos, possamos refletir inicialmente o real significado daquilo, aquilo que o Senhor fez, o seu sacrifício, o seu sofrimento, aquilo que fala lá em Isaías 53, que pelas suas pisaduras, pelas suas chagas, fomos sarados e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, que possamos refletir que através da ceia, através do sacrifício de Jesus, melhor dizendo, obtivemos o perdão dos pecados e a reconciliação através do sangue do concerto eterno, que possamos também lembrar que se temos algum pecado, se temos alguma rixa com algum irmão, alguma desavença com algum irmão, algum pecado dito pecado de estimação, ou algum pecado que cometemos durante o nosso dia, que possamos lembrar desse perdão que o Senhor nos traz através disso, pedir perdão a Ele, pedir misericórdia e piedade a Ele, para que Ele nos conserte, assim como Ele fez com a igreja de Corinto, para não sermos condenados com o mundo, e posteriormente também, se há alguma rixa, se há alguma desavença com algum irmão, com a igreja, que possamos vir a consertar e posteriormente receber o perdão do Senhor. Amém? Então, meus irmãos, aqui está encerrado mais um ponto a respeito da Santa Ceia. Espero que os irmãos tenham compreendido. Desde já, falta aqui 8 minutos para 9. Aqui encerro minha participação. Passo aqui a palavra
para presbítero Levi.